Você sabe o que comemoramos no dia 31 de outubro? A Reforma Protestante. Mas espera aí, o que foi a Reforma Protestante? Para entendermos, precisamos voltar um tempinho na história. A Reforma Protestante foi uma revolução religiosa movida pela revelação divina que aconteceu no século XVI na Europa e que foi causada por questões teológicas, políticas e econômicas. Naquele período, o principal conflito acontecia entre a Igreja e o Estado monárquico. A Igreja era possuidora de grandes extensões de terra e recebia tributos controlados em Roma pelo Papa, mas essa prática passou a ser questionada pelos monarcas que desejavam reter esses impostos no reino. A burguesia também estava descontente com alguns ideais do catolicismo. Por exemplo, a usura, o empréstimo com juros, era considerado um pecado pela Igreja, que também era contra o acúmulo de bens e o lucro. Parte da população, como os camponeses, também estavam descontentes porque eles deveriam pagar taxas à Igreja, e em toda a Europa, mosteiros e bispados possuíam imensas propriedades e viviam às custas dos trabalhadores da cidade e dos campos. Além disso, as interpretações da Bíblia exerciam grande controle social no período. Internamente, a Igreja era marcada pela hierarquia, em que os membros do clero mantinham uma relação centrada na figura do Papa como líder principal. O grande estopim dessa história foi que a Igreja Católica, que na época condenava a usura e o lucro, começou a praticar o comércio de bens eclesiásticos. A Igreja Católica fazia uso de sua autoridade para obter privilégios, como a venda de cargos da Igreja, uma prática chamada de simonia. Muitos sacerdotes tinham esposas, apesar do celibato obrigatório, numa heresia conhecida como nicolaísmo, dentre outras práticas. Porém, o maior escândalo foi a venda indiscriminada de indulgências, ou seja, a remissão dos pecados em troca de pagamento em dinheiros a religiosos. No meio disso tudo que estava acontecendo, surge uma figura importantíssima, Martinho Lutero. Lutero nasceu na Alemanha em 1483 e foi considerado o principal líder da Reforma Protestante. Em 1509, Martinho graduou-se em bacharel em estudos bíblicos e em 1512 obteve o título de doutor em teologia, sendo professor da Universidade de Wittenberg e também monge agostiniano. A partir de suas ideias, surgiu a Igreja Luterana, que até hoje mantém sua força na Alemanha e em lugares de colônia alemã, até mesmo no Brasil. Mas e aí? O que Lutero fez para ser tão importante? Lutero acreditava que os pecados não poderiam ser perdoados com base em uma ação mundana, mas somente com a fé à palavra de Deus. Para o monge, a justiça divina não estava na punição, mas na capacidade misericordiosa. Por isso, era crítico ao mercado de indulgências. Além disso, Lutero também defendia a leitura individual da palavra bíblica e criticava a leitura oficial pela instituição romana. Assim, Lutero pretendia mudar a concepção da Igreja, afastando-se da ideia de Igreja como uma instituição oficial e pregando a noção de Igreja ligada a uma congregação, ou seja, como uma reunião de cristãos para exercer a sua fé. Segundo ele, a Igreja não se tratava de uma instituição capaz de verbalizar a palavra de Deus, mas sim de um conjunto de pessoas reunidas para buscar a fé. Pensando em tudo isso, no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fixou na porta da Catedral de Wittenberg as 95 teses que criticavam certas práticas da Igreja Católica, o que marcou o estopim da Reforma Protestante. As 95 teses teriam sido pregadas para que os alunos lessem e se preparassem para um debate em classe. No entanto, alguns estudantes resolveram imprimi-las e lê-las para a população, espalhando assim as censuras à Igreja Católica. A ação de Lutero rapidamente se repercutiu pelos países da Europa, e no ano seguinte, em 1518, ele foi acusado de heresia e chamado em Roma. O monge recusou a ordem papal e manteve suas posições, que também expressavam a opinião de boa parte da população. Além disso, para que a leitura da palavra fosse possível, Lutero traduziu a Bíblia do latim para o alemão em 1521. Anteriormente, o livro era escrito somente em latim, o que impossibilitava a leitura pela população em geral. Podemos dizer que a Reforma Protestante teve como principal resultado a divisão da Igreja do Ocidente entre católicos romanos e reformados ou protestantes. Hoje em dia,
Nós que somos integrantes de uma igreja protestante, resumimos nossas crenças básicas no que Lutero chamou de 5 solas, que são as seguintes: somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e glória somente a Deus. Todos esses acontecimentos ocorreram através do agir de Deus e de acordo com a vontade dele, para que houvesse uma revolução que movesse os alicerces na igreja. Agora vocês já estão por dentro da importância do dia de hoje, né? Esperamos que tenham gostado.